Bom, pessoal, essa é a continuação da aula da Lei 12.815 de 2013. Paramos no artigo 20, essa parte que fala da distribuição de vagas do Conselho, que a LUT faz referência ao caput. Vai observar essas seguintes proporções. Então vamos a partir da seção 2 aqui, da administração aduaneira dos portos organizados e nas instalações portuárias alfandegadas. Artigo 23, ele fala da entrada ou da saída de mercadorias que são procedentes do exterior ou a ele destinadas. Somente poderá efetuar-se em portos ou instalações portuárias alfandegados, que estejam conveniados, obviamente. Parágrafo único. O alfandegamento de portos organizados e instalações portuárias destinados à movimentação e armazenagem de mercadorias importadas ou exportação será efetuado após cumpridos os requisitos previstos na legislação específica. Então, conforme o artigo 24, ele fala que compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições aduaneiras, alguns quesitos. São 10 quesitos. Beleza? Esses quesitos é cumprir e fazer a legislação que regula a entrada, a permanência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias do país. Fiscalizar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades no porto. Exercer a vigilância aduaneira e reprimir o contrabando e o descaminho, sem prejuízo de atribuições. Arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio exterior. Proceder ao despacho aduaneiro na importação e na exportação. Proceder à apreensão de mercadoria. Isso aqui é importante. A apreensão de mercadoria em situação irregular, nos termos da legislação fiscal. Então, vai bater fiscalização, vai apreender mercadoria em situação irregular. Autorizar a remoção de mercadorias da área portuária para outros locais, alfandegados ou não, nos casos e na forma prevista na legislação aduaneira. Administrar a aplicação de regimes suspensivos, exonerativos ou devolutivos de tributos a mercadorias importadas ou a exportar. 9. Assegurar o cumprimento de tratados, acordos ou convenções internacionais no plano aduaneiro e zelar pela observância da legislação aduaneira, pela defesa dos interesses fazendários nacionais. No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer dependências do porto ou instalação portuária, às embarcações atracadas ou não, e aos locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinados. Ele fala que no exercício das suas atribuições, a autoridade aduaneira vai poder sempre o quê? Sempre que julgar necessário, requisitar documentos, informações e apoiar a força pública federal, estadual ou municipal. Então, da operação portuária, o que acontece? O artigo 25 ele fala que a pré-qualificação do operador portuário será efetuada perante a administração do porto, conforme normas estabelecidas pelo poder concedente. As normas de pré-qualificação devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o nosso famoso LIMP. A mnemônica LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A administração também do porto terá prazo ao prazo importante, no prazo de 30 dias contados do pedido do interessado para decidir sobre a pré-qualificação. Em caso de indeferimento do pedido mencionado no parágrafo 2º, caberá recurso no prazo de 15 dias, dirigido à Secretaria de Portos da Presidência da República, que deverá apreciá-lo no prazo de 30 dias nos termos do regulamento. Mais um prazozinho aí para poder decorar. Então, vai ser considerada a pré-qualificação com o operador portuário, administração do porto. O operador portuário responderá perante
administração do porto pelos danos culposamente causados à infraestrutura, a instalações e ao equipamento de que a administração do porto seja titular, que se encontre a seu serviço ou sob sua guarda. Proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorrem durante as operações que realizar ou em decorrência delas. O armador pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte. O trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos. O órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso pelas contribuições não recolhidas. Os órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes vão inceder incidentes sobre trabalho portuário avulso e a autoridade portuária aduaneira das mercadorias sujeitas a controle aduaneiro no período em que estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área onde se encontrem depositadas ou devam transitar. Competência, administração do porto responder pelas mercadorias a que se referem lá nos incisos 2 e 4 que vimos no caput anterior, quando estiver em área por ela controlada e após o seu recebimento, conforme definido pelo regulamento de exploração do porto. Artigo 27. As atividades do operador portuário estão sujeitas às normas estabelecidas pela ANTAC. Importante gravar a ANTAC aqui. Lembra que eu falei na aula passada que as atividades são sujeitas a normas estabelecidas pela ANTAC. Beleza? O operador portuário é titular responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar. A atividade de movimentação de carga a bordo de embarcações deve ser executada de acordo com a instrução de seu comandante ou de seus prepostos responsáveis pela segurança da embarcação nas atividades de arrumação ou retirada da carga. Quanto à segurança da embarcação, artigo 28, é dispensável a intervenção de operadores portuários em operações. Quais são elas? Que, por seus métodos de manipulação, suas características de automação ou mecanização, não requerem a utilização de mão de obra que possuam ser executados exclusivamente pela tripulação das embarcações. Embarcações empregadas são várias, obras de serviços públicos nas vias aquáticas do país, executadas direta ou indiretamente pelo poder público, no transporte de gêneros de pequena lavoura e de pesca para abastecer mercados no âmbito municipal, na navegação interior e auxiliar, no transporte de mercadorias líquidas a granel e no transporte de mercadorias sólidas a granel, quando a carga ou descarga for feita por aparelhos mecânicos automáticos, salvo quanto às atividades de rechego. Então, exceto, salvo, se tiver atividade de rechego. Chegação de mercadoria. Relativas à movimentação de cargas em área sob controle militar, quando realizadas por pessoal militar ou vinculado à organização militar. Materiais por estaleiros de construção e reparação naval. Peças sobressalentes, material de bordo, mantimentos e abastecimento de embarcações e relativos ao reabastecimento de aguarda, combustíveis e lubrificantes para navegação. Esse parágrafo foi vetado, então não temos aqui. Vamos para o 29. As cooperativas formadas por trabalhadores portuários avulsos registrados de acordo com esta lei poderão estabelecer-se com operadores portuários. Operação portuária em instalações localizadas fora da área do porto organizado será disciplinada pelo titular da respectiva autorização, observadas as normas estabelecidas pelas autoridades marítimas, aduaneiras, sanitária, de saúde e de polícia marítima. O disposto que está nessa lei, ela não vai prejudicar aí a aplicação das demais normas
referente ao transporte marítimo, inclusive as decorrentes de convenções internacionais ratificadas, ou seja, confirmadas enquanto vincularem internacionalmente o país. Trabalho portuário, ainda falando do trabalho portuário. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra. Trabalho portuário destinado a quê? Administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário, o trabalhador portuário avulso. Manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso. Treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário inscrevendo no cadastro. Selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso. Estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade, periodicamente, para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso. Expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário e arrecadar e repassar aos beneficiários valores devidos pelos operadores portuários relativo à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes cargos fiscais, sociais e previdenciários. Beleza, pessoal? Então vamos parar por aqui. Próximo, vamos continuar pelo artigo 33, beleza? Aqui eu tô indo direto, não tem intervalo. Então fica essa aulinha aí para vocês. Na semana que vem nós vamos continuar. E a partir do mês que vem, agora de dezembro, como a prova já é janeiro, eu vou fazer o seguinte: vocês vão ler a matéria, as apostilas, vão tirar as dúvidas. Nós vamos ir direto para as questões, direto para os exercícios, porque senão não vai dar tempo. Então vamos para cima, vamos que vamos, para cima da EDCAP.